Como cristãos, nós temos sido ótimos fiscais de pecado alheio. Oi, gente. O Senhor tem me incomodado muito a falar sobre... Primeiro, o Senhor tem me incomodado muito a falar, né? Já é o primeiro ponto de tudo. Mas sobre o amor e sobre o perdão. É muito triste o que tem acontecido em muitos meios cristãos, e acho que principalmente em meios jovens, em adolescentes, a falta de perdão. O que a palavra diz é que quem muito foi perdoado, muito ama. E quando eu entendo que o Senhor muito me perdoou por tudo que eu fiz com Ele, eu entendo do amor e eu entendo que, assim, cara, eu errei com Deus, Criador de tudo, que me criou. Então, o que é que o meu irmão, o que é que o meu amigo fez pra mim que é maior do que o que eu fiz pro Senhor? Tipo assim, eu rejeitei ele, eu agi como se eu não precisasse dele quando quem eu mais preciso é ele. É algo que tem me incomodado muito, falar sobre isso. E eu vou trazer algumas passagens sobre isso. O primeiro lugar que eu quero ler é em Mateus 18, 25. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha piedade, tenha paciência comigo, e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive com você. Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Preciso falar mais alguma coisa? Bom, nessa primeira parábola, esses primeiros versículos que eu peguei, a gente tem bem claro a ordenança do Senhor para nós. O que ele nos manda, né? O que ele pede pra gente caso nós estejamos de bom humor. Não é isso que o Senhor nos diz, amigos. O que ele diz é: nós devemos perdoar de coração os nossos irmãos. Pronto. E aqui no começo diz: nós devemos perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Quem nunca fez a conta de quanto era 70 vezes 7 para saber se já tinha perdoado o bastante, né? Mas a gente não é sobre isso. O Senhor perdoou o servo de uma dívida enorme que ele tinha com ele. E o servo implorou por perdão e foi perdoado. E foi embora. Encontrou o conservo, que devia 100 denários. Assim, o servo devia uma quantia gigante de prata para o senhor. E foi perdoado. E aquele que devia para o servo devia 100 denários. E ele ficou louco. Como assim você não vai me pagar? Tipo assim, não, você tem que me pagar. O senhor se revoltou com isso. Porque, como assim, eu te perdoei de uma dívida tão grande e você não é capaz de perdoar o seu conservo que te deve, tipo assim, isso daqui do que você me deve. Gente, isso é muito real, sabe? Todo mundo fala de perdão e todo mundo fala de amor e todo mundo fala sobre isso. E é muito lindo. É muito lindo quando a gente tá ali e, ai, nossa, assim, eu tenho que perdoar o meu irmão, eu tenho que isso e aquilo. Mas quando a gente traz pra vida real, é tenso. Porque, de verdade,
é a minoria das pessoas que coloca isso aqui em prática. O que o Senhor aqui nos pede não é só para praticar o perdão, não é só para perdoar, mas é para perdoar de coração. E, gente, isso é muito louco, mas é muito lindo. O Senhor nos lembra, através do perdão, daquilo que Ele fez por nós. Nós devemos tudo ao Senhor e Ele derramou misericórdia sobre as nossas vidas, quando tudo que nós merecíamos mesmo era condenação e morte. E o Senhor não é como nós, que muitas vezes não conseguimos perdoar. O meu amigo que falou mal comigo, o que é isso comparado à dívida que eu tinha com o Senhor e que Ele, por misericórdia, graça e amor, enviou seu Filho para morrer em uma cruz por mim. Marcos 11, 25 a 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Forte, né? Só tem uma condição para o Senhor não nos perdoar de tudo que nós fizemos contra Ele. Se eu não perdoar. Se eu não perdoar a pequena dívida que o meu irmão... Não, mas Ana, você não sabe o que Ele fez pra mim. O que você fez pro Senhor? Gente, tá mais que na hora da gente abrir os nossos olhos para a graça do Senhor sobre nós. Tá mais que na hora da gente entender que o pecado do meu irmão não faz ele pior que eu. Então, não é porque ele errou, não é porque ele tropeçou que então agora eu não vou mais andar com ele. Nós tropeçamos, nós estávamos no maior lamaçal de pecado e de sujeira e bagunça e confusão que a história humana poderia estar. E foi ali que o Senhor nos encontrou. Se você acha que por aquele irmão, porque aquele amigo errou de tal forma que agora ele é esquecido, eu sinto em te informar. Mas Cristo encontra ele exatamente naquele lugar. Então, o seu papel não é apontar o erro dele. Não é tratar ele como uma criatura inferior a você. Quem é que eu tô seguindo? Eu tô seguindo a Jesus? Porque não é possível que, tendo recebido tal graça e misericórdia, eu ainda ache que eu sou superior ao meu irmão. Que nós venhamos voltar à essência da palavra. Porque quando nós voltarmos para isso aqui, o Senhor nos encontra e Ele trabalha em nós todo esse orgulho, esse senso de superioridade, sabe? Entre os jovens. Eu acho que isso é muito presente entre jovens e adolescentes, sabe? Tem que ir embora, porque o Senhor, sendo tudo, se reduziu ao nada. Como nós, que somos nada, achamos que somos alguma coisa. Achamos que somos alguma coisa. Que o Senhor nos encontre e abra os nossos olhos para que nós venhamos enxergar aquilo que está errado em nós. Tem 2 versículos, mas tem um que eu não estou me lembrando onde que é. É Efésios 4. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Os nossos pecados foram perdoados. Glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus que o Senhor não nos vê pelos olhos do que nós merecemos, mas Ele nos vê com o seu olhar de graça e misericórdia. E Ele derramou amor sobre nós através do sangue de Jesus Cristo. E glória a Deus por isso. Mas e nós? Será que nós estamos seguindo os passos do Senhor quando nós apontamos o nosso dedo para o nosso amigo, para o nosso irmão e falamos: você errou nisso, então você não pode andar comigo, porque eu não errei desse jeito, mas você errou com Jesus. Corte rápido. E o que ele fez com você? Derramou graça e misericórdia. O que é maior? Que pecado é maior do que o que nós cometemos contra o Senhor? É que eu tô repetindo isso, gente, porque tem que entrar na cabeça de um jeito ou de outro. Que o Senhor, que o Espírito Santo nos convença do nosso pecado. Que nós estejamos mais preocupados em olhar para nossa bagunça antes de olhar para a bagunça do outro. Espírito Santo, nos ajude.
a sermos mais parecidos contigo, porque quando nós nos tornamos mais parecidos com o Senhor, nós entendemos que é a graça. Não tem o que falar, gente, não tem o que explicar, é a graça. Quando nós nos tornamos mais parecidos com o Senhor, nós derramamos perdão sem precisar ficar pensando, porque nós lembramos do que o Senhor fez por nós, nós lembramos do infinito perdão que Ele derramou sobre nós e que Ele continua derramando. Não foi só quando nós ainda não tínhamos aceitado Ele como nosso Senhor e Salvador que nós erramos com Ele, mas é hoje. É hoje, todos os dias, quando eu acordo, eu erro com o Senhor e Ele tem misericórdia de mim. Ele derrama todos os dias a graça dele sobre mim e eu não consigo fazer o mesmo pelo meu irmão. Então, como eu espero que ele faça isso por mim? Nós não somos nada. Não é porque eu não fiz X ou Y que o meu irmão fez que eu sou melhor. Que o Senhor nos leve à consciência do nosso pecado e que nos leve à consciência do quão nós fomos perdoados e quão amados nós somos. Quando o Senhor nos chama a ser como Ele, é exatamente isso. Derramar perdão e graça em abundância, porque nós muito recebemos disso e muito estamos recebendo constantemente. E só para terminar, Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. É tenso, né? Porque o Senhor diz que não se lembra mais dos nossos pecados, mas nós lembramos do pecado do outro. Nós enchemos a nossa boca para ir no outro e falar, mas você... Não, às vezes não é nem para falar para ele, é para falar para os outros. Que é pior. Gente, vamos parar de se referir às pessoas pelo passado delas. O Senhor nos limpou, o Senhor lançou no mar do esquecimento todos os nossos pecados passados. Ele é Deus. E Ele esqueceu. Que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos traga a consciência do seu amor, do seu perdão sobre nós, para que nós possamos perdoar o nosso irmão. Porque se eu não perdoar o meu irmão, ele não vai derramar o perdão dele sobre mim. Que o Senhor fale ao coração de vocês através desse vídeo e que vocês tenham sido abençoados, tenham sido edificados. E é isso. Um beijo. Tchau!